como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Bom, o debate tem que ser vencido nas ideias, e não com regulamentação. Só que como o PT e a esquerda trabalham com mentiras, então como que eles vão vencer sem regular? Visivelmente revoltado, e foi pra salvar a pele da marmita, desculpa, da Janja. Ele ficou bem chateado, nota-se, né, sem sombra de dúvidas aí, pelo próprio pronunciamento do presidente, que ele está revoltado. A Janja solicitou a palavra para discutir o algoritmo da plataforma que estaria impulsionando, segundo ela, a extrema-direita no Brasil. Um tema considerado deslocado para a ocasião, que não previa falas. De acordo com o ministro presente, o assunto e a iniciativa de Janja surpreenderam a todos, sendo descritos como inadequados. Xi Jinping, por sua vez, respondeu que o Brasil tem autonomia para regular ou até proibir o TikTok, se assim desejar. Rapaz. No entanto, a atitude da primeira-dama foi vista como desrespeitosa em relação ao líder chinês, causando desconforto também à primeira-dama da China, a Peng Liyuan, que demonstrou irritação. Rapaz, é bomba, o Júnior. Coloca aí, Júnior Baiano. Integrantes da comitiva destacaram que o episódio se tornou um ponto negativo em uma viagem marcada por avanços nas relações entre Brasil e China. Um dos presentes classificou a situação como embaraçosa, especialmente porque o TikTok é alvo de tensões internacionais, como os Estados Unidos, onde o governo pressiona pela venda da participação chinesa na empresa, o que tem incomodado Pequim. Olha, e falando sobre o mesmo assunto, tem a resposta do Lula. Eu vi hoje cedo. Lula se irritou com o vazamento à imprensa dessa pergunta que diz ter feito ao presidente Xi Jinping sobre o TikTok. Lula afirmou que o questionamento partiu dele e não da primeira-dama Janja, mas confirmou que sua mulher pediu a palavra para falar durante reunião. Eu quero esse vídeo, Pedilara, por favor, tem no Twitter aí, o Júnior Baiano, veja se vocês encontram, por favor, o vídeo do Lula se posicionando sobre a Janja. Ele fez uma defesa da mulher dele, eu vou te falar, viu? Eu acho que é tudo mentira o que ele falou. Na verdade, o que aconteceu foi o que li há pouco, que está na matéria aqui. E o Lula fez, só vou contextualizar enquanto a produção encontra o vídeo. O Lula, ele disse que, na verdade, quem fez o questionamento não foi a Janja, foi ele. E que a Janja, ela detalhou os efeitos da rede social aqui em prol da extrema-direita no Brasil. O Lula disse ontem à tarde, mas ele estava, no português claro aqui, ele estava putaço, desculpa aqui, com a imprensa e com os ministros que vazaram, porque segundo a própria reportagem, eles estavam numa reunião muito fechada. E ele fala várias vezes, isso que eu queria tratar com você, ouvinte, ele repete várias vezes o nome do Elmar Nascimento, que estava representando o legislativo. E ele fala, quem estava lá era o Elmar, o Alcolumbre, e sempre diz, os meus ministros, ele diz os meus ministros, que ele fala. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu confio nos meus ministros. E também quem estava era o Alcolumbre, o Senado, e o Elmar. O Alcolumbre e o Elmar. Você vai ver o vídeo, quando a produção encontrar, você vai ver, você vai perceber o que eu estou te falando. Então ele está atacando diretamente o Elmar Nascimento, ou o Alcolumbre, dizendo que foram eles dois que vazaram esse negócio para a imprensa internacional. E o Lula fica revoltado, você vai ver, ele fica bravo. Solta o vídeo aí, na tela, coloca o áudio, por favor. Que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok. Ouça com atenção. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar
em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. É mentira, olha, mentiroso. Foi só isso. Tem que botar aquela Ele música disse uma coisa também, que é viu? nova, o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda Pronto. bem que estava o Elmar, Aí depois, solta. Ainda bem que tava o Elmar, desculpa. estava o Elmar, em nome da Câmara, e o Davi, sabe? Que sabe que nós temos que regulamentar. Tá vendo ele dando indireta? Você tá percebendo, Sabe que Vanessa? nós temos que regulamentar. Tinha que colocar também na mesa aí, na botoneira, aquela música mentiroso. Toda vez que o Lula for dizer alguma coisa, ô mentiroso, você vê como ele é picareta? Ele coloca porque o estrago que está sendo feito no Brasil prejudicando, abre aspas, as mulheres e as crianças. Mentiroso, a direita tá prejudicando as mulheres e as crianças. Você é um picareta mesmo. Agora, entendeu o que eu disse? Ele falou do Alcolumbre e do Elmar, repetiu 300 vezes. Alcolumbre, Elmar e os meus ministros. Alcolumbre e Elmar. Ele tá dizendo que foi, acho que até o Elmar Nascimento que liberou esse negócio aí. Tá visivelmente revoltado e foi pra salvar a pele da marmita, desculpa, da Janja, perante a opinião pública. Impressionante. Vanessa Moreira. Ele ficou bem chateado, nota-se, né, sem sombra de dúvidas aí, pelo próprio pronunciamento do presidente, que ele está revoltado, né, revoltado. Não é nada fora do comum esse pronunciamento dele, isso é o pronunciamento claro de quem abertamente deseja regulamentar, assim, as redes sociais, e deseja sobre essa ideia de que está protegendo a população. É sempre assim, comunistas agem assim. Na verdade, não só comunistas, qualquer pessoa com viés ditatorial, que normalmente são comunistas, eles têm essa ideia de para te proteger que a gente vai proibir isso aqui. E muitos abraçam, a gente viu aí a pandemia, foi um exemplo disso, muitos abraçam com muita felicidade esse tipo de ação ditatorial. E, assim, eu não sei o que aconteceu de fato, Timóteo, lá dentro da reunião. Só sei que ele está notoriamente aí, meu comentário vai ser focado nisso, colocando o dedo na ferida do Elmar Nascimento. Porque o Elmar Nascimento, ele foi uma pessoa aliada ao Bolsonaro. Né? Um cara muito beneficiado, inclusive, pelo Bolsonaro. Né? Manteve suas regalias, mais um, a troco de nada, que sempre fez parte do grupo do PT e também fazia parte do pseudo-bolsonarismo. Então, nada mais óbvio do que ele pensar que existe um agente duplo. Esse povo do Centrão tem esse negócio. Muitos não têm lealdade. Então, apesar de na política ser isso, né, você ter que escolher e ser leal, independente, às vezes, de você tentar mudar de ideia, quando você é político mesmo, está dentro da política, existe essa situação, e ele, com certeza, está imputando aí a responsabilidade desse vazamento ao Elmar Nascimento. Tá claro para mim isso. Eu também tô vendo isso aí, rapaz. Agora, esse larápio mentiroso. Vamos lá, Pablo Sonati, o que você acha? Bom, o debate tem que ser vencido nas ideias, não com regulamentação. Só que como o PT e a esquerda trabalham com mentiras, então como que eles vão vencer sem regular? O Estado, quando mete a mão em qualquer coisa, veja bem, a qualidade, a qualificação dos nossos deputados, senadores, dos nossos governantes. Você acha que eles têm capacidade de regulamentar, de ditar o que você pode fazer ou não? É lógico que não. Você viu o Cleitinho lá tirando foto? É uma palhaçada atrás do outro. Você acha que um monte de palhaços pode dizer para você ou vai saber o que é melhor para você? É a mesma coisa que a gente comentou agora há pouco em relação às bets. É para proteger. Proteger quem? Na verdade,
eles querem regulamentar as bets, né? Já é regulamentado, mas eles querem alguma coisa para, de alguma forma, sugar mais um pouco. As redes sociais já é diferente. Eles querem regulamentar justamente para calar as pessoas que estão falando a verdade. Como eu disse, a esquerda vive de mentiras. Como que ela vai vencer no debate, no diálogo? Não tem como. Qualquer cidadão desmente o tempo todo. Existe a própria plataforma digital como o X, tem o fact-check dela que mostra na hora quem está falando a verdade ou quem está mentindo. Continuando na relação da Janja ali, que fala para regulamentar, para proteger as mulheres e crianças. Putz grilo, velho. Quem não conhece a China, não sei se vocês sabem, mas minha família é de chinês, né? Conheço a história toda. Uma parte da família da minha esposa veio de Pequim, fugiu para Taiwan, porque justamente por causa do genocídio. Minha esposa nasceu em 79, quando o Xiaoping assumiu e começou aquela política do filho único. Proteger mulher, pedir para a China ajudar isso, proteger crianças, um genocida, um governo que sempre foi genocida em todas as esferas. Mao Tse Tung, genocida, matou mais de 50 milhões. Daí o Xiaoping sumiu, depois em 78, e começou com essa lei do filho único, que acabou com as mulheres. Absurdo. Prendeu, matava criança. Infanticídio absurdo. Na China você não tem liberdade para nada. É isso que eles querem. Eles não querem proteger ninguém. Eles querem simplesmente calar as pessoas. É que a sorte do Brasil é que o Brasil não é muito levado a sério, eu acho, sinceramente. E daí não dá certo essas implementações ditatoriais como a China faz, porque lá é um ditador. Mas eu falo para vocês, se o Lula, com essa proximidade que ele tem com a China, agora ele está trazendo uma nova empresa, uma empresa de entrega do Brasil para concorrer com os Correios. Absurdo. Chinesa também, que vai investir 1 bilhão, chama Kita. Se o Lula ficar até 2030, há um perigo do Brasil ser tão loteado para a China, que já está sendo, que eu não sei se tem volta. O problema é que eu não sei se existe alguém que possa vencer em 2026, que possa de alguma forma barrar isso. Como vocês falam aí na Bahia, na BYD, só enviando porcarias para o Brasil. Como eu disse, minha família é de chinês. Pergunta quem deles tem um carro chinês. Nem eles querem essas porcarias. Olha só. Entendeu? Então estão loteando o Brasil com porcarias. Comprando todos os parlamentares, comprando deputado, senador. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Quem compra aquele, como que chamava o outro? Sherry? É uma porcaria. Esses carros vão ficar, já são porcarias. Ninguém quer eles na China. Então eles mandam para cá. Ficaram obsoletos. E é isso. A China está comprando o Brasil. E se o Lula ficar até 2030, vai dar um problema. Pode ser muito pior para o brasileiro. Cada vez a gente vai se atolando mais, que fica mais difícil sair das mãos dos chineses, que é uma porcaria. E em relação a o Omar ter falado alguma coisa, é isso, Lula. Você tem que saber que você está no meio de um monte de cobra. Você vai confiar em quem? Eu ando com poucas pessoas e pessoas que eu sei que eu posso falar e eu confio. Agora você, meu amigo, você está no meio de bandidos. Você é o mor deles. Você vai achar estranho que vazou? Pelo amor de Deus, né? Estranho é você acreditar numa coisa dessa depois de tanto tempo sendo igual um corrupto que você é. Enfim. Ô rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.